E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis, né? E nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo algumas considerações, né? Fazer algumas considerações sobre um vídeo de uma moça aí do canal Física e Afins. Eu acho que o nome dela é Bibi, ou o apelido dela é Bibi, né? Que ela se chama no vídeo assim, Bibi. E ela faz algumas pontuações ali sobre a relação entre Deus e a ciência, né? Ela tenta ali apresentar algumas considerações, principalmente do que ela vê, ela considera uma visão equivocada, né, de algumas pessoas, principalmente no senso comum, entre a relação entre Deus e ciência. Principalmente sobre essa coisa de utilizar Deus como o que se chama, mais comumente chamado Deus das lacunas, né? Então ela vai fazer algumas considerações críticas sobre isso e ela, no meio nesse percurso, ela comete alguns equívocos, provavelmente orientados ali por uma certa ingenuidade teórica, né, por uma falta de conhecimento sobre a literatura, a bibliografia técnica, a referência técnica acadêmica, sobre questões, principalmente ali em torno das discussões sobre metodologia científica, sobre as relações entre disciplinas filosóficas e ciência, principalmente sobre filosofia da religião, né, e por aí vai. Então, basicamente, eu vou fazer algumas considerações sobre alguns pontos ali que ela vai colocando no vídeo dela, e essa vai ser a orientação do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Se você quiser deixar qualquer consideração, qualquer comentário aí que você queira pontuar sobre o vídeo, deixa aí nos comentários e vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui esse React. Não preciso dessa hipótese, respondeu Pierre-Simon Laplace quando foi perguntado onde é que Deus se encaixa em sua nova teoria astronômica. Estejam muito bem, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus e a ciência. Não vamos tentar provar ou deixar de provar a existência de Deus, porque isto não é um assunto do nosso interesse. Nós vamos criar uma reflexão construtiva, de acordo com o que eu falo, ou está com uma crença que tem algum problema de aceitar resultados científicos, elas dizem assim: mas se a ciência não provou isso, é porque é Deus. Porque Deus, o Criador, Deus. Eu vejo esse vício, né, explicativo é justamente o que eu mencionei na introdução, né, que é o que é chamado de Deus das lacunas, né? Então é justamente esse vício, né, de atribuir Deus como uma explicação em um local indevido. E normalmente esse erro se dá justamente porque se não se leva em conta uma coisa que se discute em filosofia da ciência e em metafísica da ciência, que é o que se chama de naturalismo metodológico. Que normalmente se distingue entre naturalismo metodológico e naturalismo ontológico, né? Isso não são as mesmas coisas. Para quem quiser ter um interesse e se aprofundar um pouco mais, eu aconselho você a dar uma lida, por exemplo, no artigo do David Papineau sobre naturalismo na Stanford Encyclopedia of Philosophy. Você vai encontrar lá uma discussão ali básica ali sobre essas questões, que tem uma bibliografia imensa sobre isso. Tem todo um debate, por exemplo, que vocês podem encontrar entre o Rosenberg e o Timothy Williamson. Tem muita coisa, então vocês vão encontrar muita coisa sobre isso, inclusive já no artigo do David Papineau, várias referências. Então, o que ela está apontando aqui é justamente um problema realmente que é encontrado mais nessas discussões de internet, né, entre pessoas leigas, que é essa coisa de achar que Deus é a explicação para qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa você vai lá e coloca Deus, né? Onde você não consegue uma explicação, você ainda não tem uma explicação razoável, você vai lá e atribui Deus, né? Então, esse é o problema que ela aponta aqui. Deus como uma coisa muito ocidentalizada, eurocentrista, essa ideia do grande criador. Porque nós possuímos vários... Isso aqui já é uma besteira completa, né? Isso aqui já é uma coisa assim de uma ignorância sobre a história das religiões absurdo, né? Porque você tem aspectos de monoteísmo desde do Egito Antigo, com a teologia de Mênfis, né? Chamada teologia menfita, Memphite Theology, né? Até passando pela tradição indiana, né?
Você vai ter, inclusive, autores ali na tradição indiana, né, que você vai ter uma proximidade, inclusive, das formulações que eles encontram, algumas formulações da tradição Vedanta ali, que você vai ter justamente um ponto de contato muito grande, por exemplo, entre o chamado teísmo, o teísmo do Deus perfeito, né, do perfect teísmo, né, do ente que tem as perfectibilidades máximas, né. Você vai encontrar, né, a formulação mais clara, obviamente, é a tradição cristã clássica, né, do chamado teísmo clássico. Né, mas você vai encontrar, por exemplo, essa tradição, né, do Deus como o Deus da ordem criadora, como o Deus de uma ordem criadora, desde de uma tradição cosmológica, né, para utilizar aqui a terminologia do Voegelin, né, de uma tradição cosmológica, né, de uma ordem cosmológica, civilizações e sociedades que são fundadas sobre uma ordem cosmológica. Você vai encontrar desde aspectos de um Deus criador, desde a teologia menfita, desde o Egito, até mesmo, por exemplo, na Mesopotâmia, né? Você vai encontrar aspectos desse tipo. E em outras civilizações, como eu falei, no hinduísmo e em outras civilizações, né? Mas, obviamente, a tradição que que formou um pensamento mais articulado, né, sobre um Deus criador, propriamente dito, né, em que você tem uma compreensão da transcendência de forma radicalizada, certamente foi o cristianismo. Mas aí é preciso, né, pontuar algumas coisas, porque não é bem assim. Né, não é como ela diz que isso é uma coisa ocidentalizada, né, de maneira alguma. Né, esse aspecto ali já tem certos aspectos que você encontra, né, disso já em várias religiões. Né, até mesmo mais próximo da gente, por exemplo, você encontra certos aspectos disso, até mesmo na mitologia grega, né? Com ponderações, obviamente, né? Porque ali se trata mais de uma restituição da ordem, por exemplo, com Zeus, mas aí é outra coisa. Vários tipos de religiões que não são religiões monoteístas, como essa do Deus, o Criador, o grande unificador, aquela força suprema, certo? Então, por exemplo, aqui no Japão onde eu moro, pra quem não sabe, eu moro no Japão, não tem essa ideia catolicismo, essa ideia do Deus, o Criador. Então, Novamente aqui ela continua no mesmo erro, né? Aqui já é só uma extensão do mesmo erro, que é achar de que o único modelo de Deus é o modelo do teísmo clássico, né? Quando você tem compreensões das manifestações da divindade de múltiplos modelos. Por exemplo, ela disse que estava no Japão, por exemplo, uma tradição religiosa muito forte no Japão é o shintoísmo, né? Que vê manifestações divinas em tudo quanto é coisa, né? Que é justamente um tipo de sociedade, um tipo de visão simbólica da realidade religiosa, da experiência religiosa, que é a manifestação hierofânica no cosmos. Né? Então, todo aspecto do cosmos você consegue identificar um aspecto divino, que é justamente uma orientação panteísta, né? Um modelo panteísta em que tudo é Deus. Né? Aí, com algumas qualificações, obviamente. Mas o ponto é basicamente que ela tem um conhecimento de história das religiões assim incipiente para estar comentando essas coisas. Parece que ela comenta, ela faz considerações sobre religiões, sobre uma compreensão da religiosidade de forma macro, a partir de uma experiência muito limitada, né? E sem um estudo aprofundado sobre a história das religiões. Né? Por exemplo, para você ver o que eu estou falando, basta você ir atrás do principal, né, o estudo mais amplo sobre a história das religiões, que é o feito do Michel Eliade, né, nas suas histórias das ideias religiosas. Né? muitas pessoas baseiam todo o seu conhecimento nessa coisa chamada Deus, neste ser superior. E aí eles acham que a ciência está interessada em provar a existência de Deus ou não. Verdade seja dita, como o Sechá e como eu já comentamos aqui várias vezes, a ciência ela não é uma entidade. A ciência não é um ser, a ciência. É uma comunidade científica formada de pessoas muito... Isso é um fenômeno, na verdade, bastante comum, que é um fenômeno de um erro, né, de um certo relaxamento do pensamento, né, que é inclusive expressado numa figura de linguagem chamada metonímia. Né? Então, você passa a tomar a ciência, né, como não
como ela é realmente, que é uma comunidade de agentes que constituem, né, e que desenvolvem uma disciplina científica, mas como uma espécie de entidade, né? Isso é uma espécie de raciocínio metonímico. Muito diferentes, é uma comunidade homogênea, porque a gente tem várias pessoas com vivências diferentes, com vidas diferentes. Acho que ela quis dizer heterogênea, né? Mas tudo bem. Fazendo ciência da maneira mais neutra possível. Para que algo seja... Isso aqui já é um outro problema, que talvez é porque ela não acompanha justamente os estudos sobre metodologia científica, epistemologia, né, epistemologia da ciência, filosofia da ciência, etc. Que essa coisa da neutralidade, né, na ciência é uma coisa completamente já desprezada e equivocada. Né? O que ela, por exemplo, quando ela diz de neutralidade, é justamente uma atitude de um cientista que se preza, é justamente um cientista que avalia a evidência disponível de forma responsável e de forma racional. Né? O que isso aponta não é uma neutralidade, mas na verdade é uma positividade de valor. Né? Porque o que ele está fazendo aí, essa ação do cientista, indica justamente uma virtude epistêmica, que é a virtude da responsabilidade epistêmica, da probidade epistêmica e por aí vai. Ou seja, são valores que na verdade não são neutros, na verdade são bens epistêmicos que um cientista maduro deve, né, promover na sua própria alma, né? Alma aqui no sentido específico, né? Não nessa coisa fantasmagórica, né? A alma como constituinte central de um ente, né? De um ente vivente, no caso aqui de um ente racional. Né? Então trata-se justamente de um cultivo de um bem habitual, né? Por parte de uma pessoa que tem como orientação da sua vida o conhecimento. Então são virtudes epistêmicas. Então não se trata de neutralidade, muito pelo contrário. Trata-se justamente da promoção de bens e virtudes epistêmicas. Científica, ele precisa entrar na metodologia científica. Então não quer dizer que Deus ele vá existir. Isso aí já também entra em outro problema em torno de uma falta de conhecimento sobre a questão sobre a metodologia científica. Porque é difícil hoje ainda se sustentar, por exemplo, como se havia uma discussão no começo do século XX, ali muito orientado por Círculo de Viena, que há uma metodologia, a metodologia científica. Né? Porque você tem metodologias no âmbito da ciência que vão desde metodologias dedutivas até âmbitos científicos que se valem, por exemplo, de inferência estatística, né? Que já é um âmbito que na lógica se chama de lógica indutiva. Né? É um tipo de relação de consequência lógica que vai desde o uso de probabilidade, teoria de probabilidade, até chamados sistemas de defeasible reasoning, né? Modelos que tratam de raciocínio derrotável. Né? E o outro é a dedução, que é um tipo de relação de consequência lógica mais forte, em que há uma conexão modal, uma força modal na relação de consequência, então, que é justamente dado pela propriedade da validade. Né? Raciocínios dedutivos são orientados justamente por uma validade, formal ou material, né? Em que, dadas as premissas, a conclusão se segue por necessidade. Ao contrário de em âmbitos indutivos, em que a relação de consequência ali é simplesmente de probabilidade. Né? Dadas as premissas, a conclusão é provável. E você consegue modelar isso, por exemplo, por probabilidade condicional, etc. Então, e também outra vertente é justamente essa vertente dos modelos de defeasible reasoning. Né? Mas, justamente o que eu quero pontuar com isso é justamente que essa visão que ela tem da coisa da metodologia científica já é uma coisa um tanto quanto defasada e que isso talvez se dê porque nos cursos, nas disciplinas na academia da metodologia científica, que são apresentados para alunos, né, de física, de química, de biologia, até mesmo alunos da área de ciências da saúde, etc., ciências do mar e tal, ainda estão muito presos naquela discussão entre Thomas Kuhn e Karl Popper, né? Quando essa discussão já passou, já foi superada, já tem coisas muito mais interessantes, desenvolvimentos, por exemplo, na parte de lógica indutiva, que já colocam em xeque muitos pontos, por exemplo, do anti-indutivismo do Popper e por aí vai. Então há uma série de complexidades aí que tornam a consideração dela um tanto quanto ingênua,
ou deixar de existir porque a ciência está falando alguma coisa. Ou para as pessoas que acham que a ciência está tentando provar Deus ou refutar Deus, eu já aviso, vocês estão muito equivocados, porque ninguém na ciência está interessado em Deus. Nós não precisamos de Deus para explicar os fenômenos da natureza. A gente explica a criação do universo, a gente explica o desenvolvimento na Terra, a gente explica uma infinidade de coisas, de fenômenos naturais, sem precisar de um criador, a partir de equações matemáticas, de organização de moléculas, de química. Nós não precisamos de Deus para isso. Eu acho... Depende, aí tem que ter qualificações, né? Dentro de um âmbito de uma ciência especial, de uma ciência particular como a física, como a química, etc., que é regida justamente por aquilo que eu mencionei da metodologia, do naturalismo metodológico, né? Isso certamente está correto. Mas em outros âmbitos, isso está completamente equivocado. Por exemplo, quando se discute a ordem cosmológica como um todo, né, principalmente no debate sobre a filosofia da religião e dos argumentos cosmológicos, isso é completamente equivocado, né? Porque você tem justamente uma série de argumentos, né? Uma série de tentativas de provas da existência de Deus que se valem justamente de dados cosmológicos. Por exemplo, a questão do fine-tuning, né? Que você avalia as hipóteses entre a questão do ajuste fino, do fine-tuning, a explicação de Deus e uma explicação completamente do acaso, que seria uma explicação naturalista. Ou, por exemplo, dos chamados argumentos da contingência, em que você se vale justamente da questão da contingência da ordem física, né, dos entes do universo, e, por sua vez, o princípio da razão suficiente, né, que é um componente fundamental da racionalidade e também da ciência, obviamente. A ciência opera segundo a razão suficiente, pressupondo, né, a validade do princípio da razão suficiente, em certas formulações específicas, né, porque tem outras formulações que são muito fortes que têm certos problemas, mas o princípio da razão suficiente certamente é um componente completamente indispensável para orientação racional e, por sua vez, para a orientação científica, que é um âmbito da racionalidade. Então, é preciso aí, novamente, ponderar algumas coisas que ela está falando. Ela tem razão realmente com relação, por exemplo, a essa questão do uso indiscriminado dessa coisa de utilizar Deus como hipótese explicativa. Certamente isso é um vício, é uma prática completamente equivocada metodologicamente, justamente porque ela não leva em conta esse componente do naturalismo metodológico. Mas isso, né, tem certos... É preciso você fazer algumas qualificações, justamente porque tem âmbitos específicos em que é preciso avaliar, né, os pontos metafísicos sobre a ordem, por exemplo, em contraste entre naturalismo e teísmo, né, porque aí já é uma discussão metafísica propriamente dita. É muito complicado as pessoas que baseiam a fé ou a crença em Deus em algo que pode ser refutado. Porque a ciência, hoje, nós podemos não saber algumas respostas, mas amanhã a gente pode encontrar essas respostas através de experimentação, através de novas teorias. Esse ponto dela realmente é fundamental porque, embora seja fundado numa forma equivocada do uso da fé, porque o que me parece é que ela quer indicar que a existência de Deus, a questão da existência de Deus é uma matéria de fé, né? Aí depende. Se você pegar, por exemplo, a tradição católica, que aqui tem uma articulação mais clara, né, e mais robusta sobre a epistemologia da religião, né, e sobre a questão da fé, você vai ver justamente que a existência de Deus não é uma matéria de fé, né? Na verdade, ela se considera, por exemplo, no Catecismo e no Concílio, até manifestado no Concílio de Trento, que você vai encontrar isso até no Catecismo hoje, que a existência de Deus não é matéria de fé, é uma questão que é acessível à razão natural, né, por argumentos filosóficos, porque a questão de Deus, né, é um âmbito do que se chama de teologia natural, teologia filosófica, né? E
pelo seu próprio, a própria ordem, né, e o estatuto ontológico, o estatuto metafísico de Deus, propriamente dito, como, por exemplo, na tradição do teísmo clássico católico e tomista, né, como ato puro, né, como o ser por si subsistente, você vai ver justamente que, pela sua própria natureza, não tem como a ciência empírica lidar com um ser desse estatuto metafísico. Né? Então, uma pergunta científica sobre Deus é simplesmente feita por alguém que não entende de metodologia científica. Né? Porque se você entende da metodologia científica e dos limites que ela estabelece, principalmente a partir da metodologia, né, do uso do componente empírico e das metodologias formais, que inclusive é uma área que eu estudei de forma especializada, né, embora tenha sido mais para a parte de ciências formais, na parte de lógica e matemática, você vai ver justamente que ela tem uma limitação específica, né, e que Deus, pela sua própria natureza, está fora desse escopo. Então, tentar achar uma resposta sobre a natureza de Deus no âmbito da ciência é problemático até na filosofia. Né? Até na filosofia é problemático porque Deus, pela sua própria natureza, ele impõe certas questões, certo modo específico de conhecimento dele. Né? Embora não tenha um conhecimento da natureza de Deus. É simplesmente a natureza que Deus é o caso. É o caso que Deus é. Né? Que é justamente aquilo que se chama de demonstrações quia. Né? São demonstrações em que você consegue, a partir do efeito, você chegar na causa, que é a positividade da causalidade. Ou então por analogia e por aí vai. Conhecimento por analogia e por aí vai. Então, mesmo no âmbito da filosofia, não é um conhecimento tão simples assim, né? Então, já no caso da ciência, e muito menos. Experimentação, através de novas teorias, através de vários fatores. Então, eu acho que é muito complicado tu basear tua fé em algo tão frágil, que pode ser refutado. Além disso, muitas pessoas usam como argumento. Essa é uma questão, justamente como eu falei, que já é uma corrupção do termo do conceito de fé. Né? Então, só faz sentido esse só é um problema porque previamente se ocorreu uma corrupção do conceito de fé. Né? Então é preciso justamente definir os termos de forma precisa para que a discussão sobre essa questão seja justamente ordenada de forma adequada. Aquela ideia de que mas a vida que surgiu na Terra, o planeta Terra é o único planeta no sistema solar que possui vida inteligente porque nós somos especiais. Essa ideia de sermos especiais também eu acho bem complicado. Só que a questão é que nós precisamos de um planeta que tenha as mesmas condições que o nosso para gerar uma vida similar à nossa. Isso porque as pessoas estão levando em conta vidas similares à nossa. Mas a gente não sabe como é a vida em outros planetas se ela existe. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre existem organização molecular, existe uma proximidade de o Sol, existe a água, existe o oxigênio, que coincidentemente ocasionou na vida. Eu acho que as pessoas que comentam coincidentemente ocasionou na vida, isso aí já é um problema, porque ela já está partindo do pressuposto, né, de que a explicação da origem humana é simplesmente fruto de um acaso qualquer. Né? E se ela está discutindo justamente a questão entre uma visão teísta e uma visão naturalista, isso aí seria uma petição de princípio. Seria o que se chama de begging the question, né? Uma petição de princípio, petitio principii, né? Com uma falácia, justamente uma falácia, né? Uma petição de princípio. Você está justamente considerando que é uma coincidência, fruto de um acaso, justamente porque você está pressupondo uma hipótese naturalista que tudo veio do acaso. Né? Isso aí não é uma premissa que qualquer pessoa aceita, muito pelo contrário, é uma premissa disputada e extremamente disputada. Aqui, baseadas nesse ponto, nesse argumento de que, se a ciência não provou é Deus. Mas isso é Deus, mas isso é sem explicação é Deus, tu tá limitando o teu conhecimento. Eu entendo o ponto dela aqui, realmente.
justamente o que eu falei, né? Uma espécie de vício explicativo, né? É uma abordagem viciada do ponto de vista epistêmico, né? Da explicação, porque você está simplesmente colocando Deus em pontos que há ignorância, né? Então daí que vem o termo Deus das lacunas, né? Isso é uma orientação viciada, é um vício explicativo. Não é uma proposta explicativa virtuosa, mas é uma proposta explicativa viciosa, porque ela justamente impede uma explicação mais adequada de um determinado fenômeno natural. Mas aqui deve ter uma certa ponderação, porque é preciso qualificar que, em certos casos, né, há argumentos que apresentam argumentos racionais justamente para Deus como uma explicação da ordem natural. Né? Como eu já falei aqui, os argumentos da contingência, os argumentos teleológicos, né? Os argumentos de Calan, o argumento da contingência, né? A prova aristotélica, né? Ou a prova tomista, né? Pelo fato de que os entes da ordem natural são compostos de matéria e forma, ou no caso da prova tomista, porque os entes da ordem natural são compostos de ato de ser e essência, e por aí vai. Então, há toda uma série de provas e argumentos a favor da existência de Deus na discussão técnica, acadêmica, que a Bibi, né, a menina aqui do Física e Afins, ela parece ignorar. Então, ela tem as ponderações dela soam, para quem tem um contato com esses estudos, soam um tanto quanto ingênuo. Né, mas é fruto aí daquele problema lá que o Ortega y Gasset já mencionou lá na Rebelião de las Massas, né? Ela está meio que as considerações dela estão justamente nesse âmbito, né? Ela faz ponderações que realmente, no caso do que ela está considerando, que é esse vício do Deus das lacunas, ela realmente tem razão, mas no decorrer da explicação dela, ela acaba apresentando razões que mostram justamente uma ingenuidade sobre a discussão, né? Mostrando uma superficialidade no tratamento do tema. Nós, cientistas, procuramos ser pessoas curiosas, pessoas que não aceitam as respostas. Então, se pra mim bastar que o mundo existe porque Deus quis, eu não vou fazer pesquisa. Porque a minha pesquisa é baseada em descobrir coisas. As pessoas que baseiam... E vale ressaltar aqui, justamente para a ponderação dela, que o que move essa curiosidade, né, essa busca pela explicação, por que é que isso é o caso? É preciso uma explicação para esse caso, é justamente o que eu mencionei sobre o princípio da razão suficiente, né? As suas respostas em Deus, não tô falando que vocês não podem acreditar em Deus, não é isso. Todo mundo pode ter a sua crença pessoal, a sua fé, a sua espiritualidade, qualquer coisa que seja. Eu estou falando que no momento que tu responde uma pergunta que está em aberto com Deus quis ou foi Deus, tu tá limitando a tua criatividade, tu tá limitando o teu conhecimento. Depende, né? Como eu falei aqui, ela está sendo muito absolutista na ponderação dela, porque em certos casos, né, principalmente em que você está no âmbito do naturalismo metodológico, num âmbito adequado de naturalismo metodológico, como por exemplo numa ciência particular como a física, a química, etc., e a biologia, na astronomia, que já é um âmbito justamente dessas ciências que eu mencionei, você justamente apresentar essa hipótese entra justamente no vício do Deus das lacunas. Mas é preciso ponderar, é preciso fazer a qualificação de que em certos âmbitos, não. Em certos âmbitos, principalmente no âmbito das ciências filosóficas, da teologia filosófica, da teologia natural, da metafísica, etc., isso não se dá porque é possível justamente buscar uma explicação da ordem metafísica, apresentar justamente que, dada uma determinada visão da ordem metafísica da realidade física, da realidade natural, você vai ter justamente, pela própria constituição da ordem natural, você vai ter o que funda, né, o que causa essa ordem natural e o que ordena essa ordem natural e, em última instância, o que conserva essa ordem natural é aquilo que a gente chama de Deus, né, no sentido mais pleno do termo. Né? Isso aí você vai encontrar múltiplos argumentos aqui que eu já mencionei. Né? Argumento chamado prova aristotélica, prova tomista, a prova leibniziana, né, que o Edward Fraser chama de prova racionalista, por referência histórica, mas
não tem nada a ver com racionalismo específico, não precisa, pelo menos, ter nada a ver, mas também, por exemplo, o Alexander Proust chama isso de prova leibniziana, né? Leibnizian Cosmological Argument, né? E por aí vai, tem várias desse tipo, né? Tem, por exemplo, um tipo de argumento cosmológico por meio da metafísica da modalidade, do realismo modal de David Lewis, e por aí vai, né? Tem várias considerações aí que você vai ter que levar em consideração. Então é preciso qualificar esse ponto que ela faz. Tu tá te contentando com pouco e, na minha opinião, não fiquem ofendidos, é um comportamento preguiçoso. Porque no momento que tu aceita... Então, novamente, se essa atribuição de comportamento preguiçoso aplicada a esse contexto do Deus das lacunas é perfeito, é corretíssimo. Mas é preciso pontuar que há certos âmbitos em que isso não se dá. Em que, na verdade, Deus é a explicação adequada para aquilo, né? E aí entra justamente esses argumentos que eu acabei de mencionar. É assim como resposta, tu para de fazer tudo porque tu aceitou uma resposta preguiçosa. As pessoas precisam entender um pouco como funciona a metodologia científica e entender que a ciência não procura refutar Deus, não procura nem se interessar por Deus. Na ciência, a gente quer utilizar a equação. Isso aí, ela está montada na razão, né? Principalmente se você leva em consideração esse sentido mais restrito de ciência, né? Como a ciência empírica, né? Ciências empíricas, ciências particulares, como a física, a química, a biologia, etc. Porque cabe mencionar que há tipos de ciências não empíricas, né? Por exemplo, ciências filosóficas, como a ética, a metafísica, a epistemologia, etc. Embora essas ciências elas podem se valer de componentes empíricos, de resultados empíricos, né? Por exemplo, a metafísica, por exemplo, você certamente, para tratar de certos problemas da ordem metafísica, você vai ter que levar em consideração resultados científicos, né? Assim como na epistemologia também, né? Você vai ter que levar em conta, por exemplo, o resultado das ciências cognitivas, né? Da neurociência, etc. Mas há uma questão aí de subordinação, né? De ordens de subordinação, né? Porque essas disciplinas empíricas, elas estão subordinadas sobre essas disciplinas superiores, que são essas disciplinas filosóficas, essas ciências filosóficas, ok? A ética, por exemplo, também, né? Ações matemáticas, dados científicos, ou mesmo ciências formais também, né? Ciências formais como a lógica e a matemática, que é uma parte da minha especialidade. Experimentação para responder o comportamento do universo, para buscar vida fora da Terra, para buscar outros planetas. E aí eu te pergunto, se tu usa como argumento, isso não tem explicação, é Deus, o que acontece com a tua fé no momento que nós encontrarmos a resposta? Por quê? Aí entra novamente na questão lá que eu ponderei sobre essa pergunta, ela já está situada em um contexto de corrupção, né, do conceito de fé. Porque se você tem um conceito de fé específico, o que é matéria de fé? Matéria de fé é a questão sobre a trindade, a natureza trina de Cristo, sobre a Imaculada Conceição, etc. Essas são questões de fé que você não tem acesso à razão natural, embora você possa utilizar a razão natural para mostrar a razoabilidade e a consistência dessas teses teológicas, né? Isso é inclusive na tradição do pensamento católico, principalmente, que é o pensamento mais robusto, né, que tratou dessas questões. Você tem justamente o que se chama de preambula fidei, né? O preâmbulo da fé, que você justamente apresenta a razoabilidade dos dados da fé, embora esses dados da fé necessitem justamente daquele conhecimento revelado, né? Do conhecimento de Deus por si, e não o conhecimento indireto de Deus pelos efeitos, como você tem, por exemplo, na ordem da teologia filosófica, da teologia natural, quando você faz uso, por exemplo, de argumentos, provas cosmológicas. Cosmológico aqui no sentido mais amplo, obviamente, né? Séculos atrás, nós não tínhamos muitas respostas que nós temos hoje. E as pessoas, algumas, diziam, Deus... Por exemplo, Newton era muito religioso, você sabe. Mas aí Laplace, 1700 e pouco, ele já falou, não preciso de Deus para responder isso. Vocês veem como a ciência vai evoluindo. E aí quando a ciência vai evoluindo aqui, você vê um viés claro, né, da coisa. Porque ela apresenta o caso de Newton aqui
o cientista que aponta Deus como um componente fundamental na explicação dele, e Laplace não, aí já teve uma evolução do Newton para o Laplace, né? Embora você vai ter justamente no futuro, né? Depois de Laplace, você tem, por exemplo, Georges Lemaitre, que justamente vai contribuir para a questão do Big Bang, e certamente isso aí foi uma evolução, ela diria que foi uma evolução, porque isso aí gerou uma discussão inteira justamente, por exemplo, na questão do argumento Kalam, sobre a singularidade, né, sobre os resultados da singularidade do cosmos, né, a partir da teoria do Big Bang, etc., faz uso dos resultados de Penrose, etc., que vão justamente ser utilizados, por exemplo, no chamado argumento Kalam. Né? Isso ficou muito conhecido por conta dos trabalhos do William Lane Craig, etc. Então, isso aí, né, então quer dizer que isso foi uma evolução histórica, né? Isso aí já mostra um vício, justamente, que é um vício moderno, que é pensar que o seu tempo é o tempo superior, né? É o tempo em que a ordem histórica tendia, né? Isso é um vício gnóstico, inclusive, né, da modernidade. Isso vem justamente de influências pré-modernas, né, de influências gnósticas anticristãs. Né? Isso aí, para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, aí procura os trabalhos do Eric Voegelin, né, sobre isso, principalmente ali os trabalhos dele sobre gnosticismo, né? Acho que é Science, Gnostic, a ordem eu acho que é Science, Gnosticism and Politics, agora eu não me lembro a ordem correta, né? E na questão das religiões políticas, né? Isso aí tudo você encontra, por exemplo, no volume dele, do Collected Works dele, chamado Modernity Without Constraint, né? Modernidade sem restrição. Seria uma tradução livre, né? Vocês podem encontrar também coisas interessantes também sobre isso no trabalho do professor Orlando Fideli, no trabalho Hans Jonas, etc. Mas vamos continuar aqui. As perguntas que estavam em aberto e que vocês muitas vezes utilizam Deus como argumento, o que acontece com a fé de vocês? O que acontece se amanhã os cientistas anunciarem que encontraram um planeta fora do nosso sistema solar que tem vida e se comunicaram? Como vocês ficam? A fé de vocês... Isso aí não entra em nada, como eu disse, isso aí, os pontos dela aí entram justamente no argumento do Kiko, né? Porque são casos de irrelevância, né? São razões irrelevantes para a questão da fé. Né? Ela que tem uma visão equivocada da fé e ela acha que isso cria um problema para a fé, né, de alguém. Mas basicamente essa aqui é a ponderação dela, é toda em torno dessa questão do Deus das lacunas. E no que diz respeito a essa questão do Deus das lacunas, a ponderação dela está correta. Né? Deus está fora do escopo da ciência e, em última instância, a questão da existência de Deus não só está fora do escopo da ciência, mas em geral é uma questão desconsiderada por cientistas, né? Pelo menos no seu âmbito científico específico. Então, mas basicamente essa foi as considerações dela, né? O vídeo vai decorrer nessa mesma orientação, ela vai só insistir nessas pontuações, fazer algumas considerações nessa mesma toada, né? Então, basicamente, essa é a consideração do vídeo. Então, a gente vê justamente que o problema em torno das considerações dela, embora ela tenha razão realmente nessa questão do problema da questão do Deus das lacunas, né? Você vê que por falta de um conhecimento mais técnico sobre a questão, né, ela apresenta algumas considerações superficiais sobre o tema, né, e que precisam de qualificações, né, que foi justamente isso que eu tentei fazer. Então basicamente é isso, pessoal. Se você gostou e não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais. E se você quiser deixar alguma consideração aí sobre o vídeo aqui, deixa aí nos comentários. Um abraço a todos aí e até mais.